Oi pessoal, Liliane Rocha falando mais uma vez aqui no nosso canal Infância Nutrida, e hoje o episódio tá imperdível. A gente vai falar sobre diabetes na infância e nada melhor do que convidar uma pessoa que é especialista, uma pessoa que trabalha com pediatria há mais de 20 anos, que é a Patrícia Padilha. Ela é coordenadora da pós-graduação da UFRJ, minha coordenadora. E, gente, se eu for falar tudo que ela é, todos os títulos dela, eu vou ficar aqui meia hora falando. Então, vou deixar para ela se apresentar melhor, tá? Eu tenho certeza que vocês já viram esse rostinho em algum lugar. Seja bem-vinda e fica assim à vontade. Fala tudo pra gente aqui, tirar bastante dúvidas para informar as pessoas. Isso é muito importante, né? Primeiro eu quero agradecer, né? É uma alegria para mim estar aqui com vocês, estar aqui no canal da Liliane, assim, me sinto honrada de estar aqui enquanto nutricionista, de estar tendo a oportunidade de falar de um assunto, de conversar sobre um assunto que eu amo e que ao longo desses últimos anos eu tenho aprendido muito, né? E vivido muito. E a gente tem a sensação de cada dia aprender mais e mais, né? A gente está eternamente aprendiz nessa vida, né? Verdade. Então é muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que a minha vida não seria a mesma, minha vida profissional, se eu não tivesse a oportunidade de trabalhar com crianças e adolescentes com diabetes e principalmente com a equipe que eu tenho a oportunidade de trabalhar, que é a equipe do Instituto de Puericultura e Pediatria, Martagão Gesteira, da UFRJ, nosso querido IPPMG, né? Eu sou professora, como você falou, da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, líder do Núcleo de Estudos em Nutrição e Pediatria e faço toda a minha parte assistencial no nosso querido IPPMG e também, além, né, de coordenar a pós-graduação, tenho a oportunidade de atuar na pós-graduação que a gente chama de stricto sensu, que é a formação de mestres e doutores, né, junto aos nossos programas de pós-graduação. Então, assim, um prazer imenso estar aqui, né? Eu acho que a gente tem que divulgar, né? E fazer esse episódio com você, para mim, representa uma oportunidade de divulgação científica também. E falar para os nossos colegas, para pais, para as crianças, enfim, para todo mundo que milita na nossa área. Com certeza, a gente está para contribuir com a sociedade, né? Sim, sem dúvida. E como é que você começou nesse caminho da nutrição de pediatria? Você falou que sempre foi a coordenadora de pós lá, né? Então, já nasceu com você, um bebezinho, né? Que começou ali com você, os primeiros passinhos. Mas a sua formação, como é que você fez essa escolha? A pós que você se refere, né? O TNUT-PED, o curso de especialização em terapia nutricional em pediatria, que tem, na verdade, a gente tem esse curso estamos na 6ª turma, caminhando para a 6ª turma, e temos esse curso desde 2019. Então, por isso que nele, desde a sua criação, eu sou coordenadora, junto à professora Wilza Pérez. Mas a minha vida na pediatria, ela tem uma história, assim, muito ímpar e muito significativa, né? Eu acho que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Eu amo ser nutricionista, eu amo ensinar sobre nutrição e amo aprender sobre nutrição. E amo cuidar dos meus pequenos, né, e das suas famílias. A minha história com a pediatria, ela veio desde a universidade, né? Eu me formei também na UFRJ e desde o momento, desde o início do curso, eu sempre soube que eu queria trabalhar com crianças. E que aquele era o meu sonho e era a minha missão de vida. E eu considero isso uma missão de vida para mim. É muito importante. E foi passando, terminei o curso de graduação, emendei na residência no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na UERJ. De lá eu saí, fui para uma especialização no INCA breve e também segui, né, nessa área lá. E no mesmo momento que eu terminei essa outra especialização, surgiu um concurso para o UFRJ, fiz esse concurso, passei, atuei, né, como nutricionista da UFRJ e depois eu já estava no mestrado, que era um sonho para mim também, e surgiu esse concurso e eu fui, de professora, eu fui fazer, né, já com mestrado, eu estava no doutorado, perdão, e eu fui fazê-lo. Passei surpreendentemente e
Hoje ocupo, né, a cadeira de nutrição materno-infantil, também na UFRJ, e, como eu falei, desenvolvo a parte assistencial no IPPMG. Então, hoje tenho a carreira docente. E continuo, assim, sempre atuando em todas as frentes que envolvem a assistência, o ensino, a pesquisa, a extensão, todas as frentes da universidade. Né? Completa, gente. E é muito bom, né, a gente ter ideia. Então, eu sempre costumo dizer para os meus alunos e para as pessoas que eu lido no dia a dia que o olho da gente tem que brilhar e o nosso coração tem que bater muito forte, né? E o meu olho, ele brilha muito pela nutrição, meu coração acelera, né? Então, o teu convite hoje para estar aqui representou muito para mim, né? Então, o meu olho com certeza brilhou, meu coração bateu forte. É sempre uma emoção muito grande para mim. Tudo que envolve os desafios da carreira, né? E eu vibro muito por isso. Que bom, olha, isso é inspirador, né? E eu sei que você se especializou na parte de diabetes, né? E é algo que cresce cada vez mais, né? A gente tem alguns dados, alguns, né, marcadores. E eu queria que você falasse um pouquinho desse crescimento, né? Como que você observa isso? Então, o diabetes que eu mais lido é diabetes tipo 1, né, que é o mais frequente na infância e na adolescência. Porém, a gente tem visto também, já na infância e na adolescência, casos de diabetes tipo 2. Né? Então, o diabetes na infância é a endocrinopatia mais comum, né? Assim, é uma doença crônica, dentre as doenças crônicas de causas endócrinas mais prevalente. E o tipo predominante é o tipo 1, que é aquele que decorre, na verdade, da falta da produção da insulina, né? A destruição das células beta-pancreáticas, se a gente fosse usar um nome assim, mas né, explicando um pouquinho essa fisiopatologia, e em consequência disso, a gente tem a parada na secreção de insulina, que caracteriza que a gente chama de DM1, né? Diabetes tipo 1, DM1. E o diabetes tipo 2, ele tem um comportamento fisiopatológico um pouco diferente, né? Que ele é decorrente da resistência à ação da insulina. E, em geral, ele está associado com fatores ambientais, como, por exemplo, o excesso de peso, né, o sedentarismo, e é muito mais... a questão da faixa etária é algo extremamente discutível hoje, né, a gente, claro, mas ele é mais frequente na idade adulta e na idade mais avançada. Porém, cada vez mais temos casos de adolescentes e crianças também com DM2. Sim, isso cresce a cada dia, né, Sim. Patrícia? A gente teve aí a pandemia também. O que você acha que isso influenciou também nos casos ou não? Em termos da pandemia de Covid-19, eu acho que ela foi um marco para todo mundo, né? Assim, a gente passou a ver o mundo de uma forma diferente, né? Assim, muita coisa mudou, né? Em relação ao número de casos de diabetes na infância e na adolescência, assim, alguns estudos mostram que funcionou como um gatilho e outros não, né? Mas assim, não tem uma uniformidade para dizer assim, a pandemia aumentou o número de casos ou não. Acho que são estudos isolados, né? E que, na ocasião, foi muito discutido isso. Tem até um estudo italiano que fala a favor, né? Mas não é uma evidência, assim, que a gente suporta fortemente. Sim. Você disse que a prevalência é a DM1, né? Na infância e na adolescência, o número de casos maior é diabetes tipo 1. E como é que essas famílias chegam, assim, até você? Então, eu trabalho num centro maravilhoso, no centro que me ensinou, na verdade, a lidar com diabetes, a ter esse olhar. Eu sempre falo que é um olhar além da técnica, um olhar, assim, muito diferencial, né? Então, eu trabalho numa equipe multidisciplinar e gostaria de valorizar aqui os meus colegas, doutor Jorge Luester, doutora Ludmila Campos, né? Doutora Isabela e, além disso, né? A minha querida amiga Verônica Medeiros, também nutricionista, que trabalha comigo na área. Outro, né, grupo, assim, muito atuante para nós é o serviço social, a psicologia, né? Então, assim,
A gente tem um grupo de pessoas que há anos trabalha junto, então há anos eu aprendi com essas pessoas a ver o diabetes de uma forma diferente. Acho que as pessoas chegam para nós, assim, às vezes, no primeiro momento, na abertura do quadro, um pouco assustadas. Porque a ideia que ainda hoje, pleno 2024, é passado para essas mães, né, para esses familiares, é que é uma doença terrível, né? E é claro que a gente tenta trabalhar com a informação e combater essa ideia, né? Então, o nosso primeiro passo é esclarecer. E hoje a gente tem uma ideia que o diabetes é totalmente controlável. E a gente consegue lidar e a criança consegue seguir uma vida extremamente normal. Então, essa é a primeira missão que a gente tem, né? É claro que existem cuidados. A base do tratamento, ela envolve, assim, antes de... a insulinização, a monitorização, os testes, envolve a alimentação, obviamente, envolve cuidado psicossocial, mas acima de tudo, e atividade física, sem dúvida, mas acima de tudo ela envolve 2 aspectos que eu acho super importante a gente trabalhar, né? A aceitação e a forma com que a família lida com a doença, né? Então isso traz perspectivas diferentes. Então, sem dúvida, no início até é assim, entendível, né, que a família chegue ainda muito apreensiva, muito nervosa, ainda muitos conceitos são errados, né, assim, passados, né, seu filho desenvolveu diabetes por tal motivo, porque, né, e não, né, no caso das crianças, elas têm essa predisposição, no caso do DM1, né, ao desenvolvimento da doença, né, então, eu acho que isso é algo que a gente tem que trabalhar bastante com as famílias, mas em geral, quando elas passam né, desse momento de abertura do quadro, momento mais de fragilidade, elas encaram bem e vão seguindo como num processo de educação continuada. Acho que o diabetes ele é um processo de educação, né? Uma doença crônica, sim. Em alguns momentos pode ser difícil de lidar, sim. Mas, quando a gente segue os pilares do tratamento, dificilmente a gente vai ver complicações, dificilmente, eu diria que raramente, né, situações muito, muito, muito pouco frequentes, a gente vai ver algum dano para esse paciente, né? Então, a gente quer um equilíbrio entre o corpo e a mente também, né? Então, é aceitar, lidar de uma forma positiva e trabalhar os aspectos clínicos. E a alimentação tá ali, de cara, né? E algo que eu sempre coloco também, Liliane, é que assim, a alimentação, ela é afeto, ela é carinho, ela é amor, né? Cuidado. E a ideia que a mãe tem é que o filho nunca mais vai poder comer nada, né? Então, por isso que ela é tão temerosa com relação a isso. Isso que a gente vai desconstruir hoje aqui também. Isso, é isso aí. Imagino, né? As famílias já chegam para fazer uma reeducação alimentar, que é onde eu trabalho, né? As pessoas já chegam assim, nossa, tipo, parece que não vai ter mais jeito, nunca mais vai poder ir numa festinha, né? E quando a gente começa a conversar, né? E ela entende que não é bem assim, aí dá aquela respirada, né? Acho que dá para se fazer, né? Até as próprias crianças, né? Já chegam no consultório olhando assim, né? Meio desconfiadas. E depois ela vai encarando aquilo de uma outra forma, né? Conforme a gente vai conduzindo, né? Porque a gente tem muita coisa na internet, muita informação, mas muita informação errada, né? Sim, sem dúvida. Atrapalha muito. E a gente sempre, assim, claro, hoje, né, a internet ela é um recurso de informação, mas a gente quer preenchê-la com informação de qualidade, né? Com aspectos que venham trazer a relação entre a ciência e a prática clínica. Né? Então, e isso é totalmente viável, né? Então, sempre defendo muito que a gente trabalhe o processo de educação com esses pacientes, que a gente entenda as abordagens também com as famílias, elas vão ser extremamente importantes, né? No início do quadro, esse acolhimento, essa escuta também, é parte ímpar do tratamento, ensinar para os pais, né?
orientar que não é uma doença incapacitante, não é uma doença que torna a criança diferente de nenhuma outra, né? Ela tem, claro, necessidades específicas, tem cuidados direcionados, Sim. mas o diabetes, quando é uma doença controlada, a criança não tem um impacto, não a torna diferente em nenhum outro aspecto, né? Sim. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que batalhar bastante, batalhar por espaços também de diálogo. Um espaço que eu acho que, assim, super a gente tem que estar dentro, enquanto profissional de saúde, é a escola. Verdade. Então, eu canso de fazer cartinhas para a escola com porcionamento da alimentação, a conversar com as famílias sobre isso, sobre esse diálogo, né? Sobre os membros da família falarem a mesma linguagem, né? Sim. Então, isso é a base do verdade. número 1. Porque vão ser os familiares, né, que vão conduzir aquilo ali. A criança não vai no mercado comprar, ela não vai comprar o remédio, não sabe a hora, talvez, né, dependendo da idade, não sabe às vezes aplicar, né? Então, realmente é importante conscientização das famílias. E como são, assim, os primeiros passos? Vamos dizer assim, os sinais, talvez, né, de cada caso, o que pode dar um sinal de alerta para os pais procurarem, né? O que pode ser... Você disse que não existe, assim, a gente estava falando sobre sinais, né? Que não existe, assim, algo que... é isso, né? E isso é bom a gente desmistificar aqui e deixar clareza para os pais. Que a questão de, tá bebendo muita água, então ele tá com diabetes. E não é bem assim, né? Não, necessariamente, Sim. né? É claro que, assim, o diabetes... ele tem alguns sinais e sintomas clássicos, né? Como dentre eles, muita sede, muita urina, perda de peso, né? E muita fome. São sintomas clássicos, assim, envolvendo a doença. São sinais clássicos, mas, né? Sinais e sintomas clássicos. Mas nem toda criança que tá bebendo muita água quer dizer que tenha diabetes. Ou nem toda criança que perdeu um pouco de peso é o diabetes. Então, assim, é tudo um contexto clínico, né? Sim. Então, em geral, a forma de diagnosticar na criança, ela vai ser, né, a mesma forma de diagnosticar o diabetes, né? Os valores a gente tem de forma similar. E o que acontece na prática é que a grande maioria das crianças que eu vejo dificilmente... Claro, tem histórias às vezes que pega num exame de rotina, né? Que deu alterado e vai... Mas essa é uma condição mais rara de ver. Assim, na minha experiência, o que eu vejo mais é descobrindo o diabetes ao acaso, ou então a mãe começou a notar sintomas muito frequentes, levou para fazer o exame e deu alterado. Então, esses são sinais... assim, que não tem uma regra, nem toda criança vai apresentar os mesmos sintomas, mas são sinais de alerta, assim, que é independente da faixa etária, né? Sim. São sinais importantes da gente ver. A gente tem quadros de diabetes com bebês a outras idades, diabetes tipo 1, que eu tô falando, a abertura do quadro, né? A abertura do quadro, o momento de abertura do quadro, ele depende muito, né? E a gente tem pacientes desde 1 ano, né? Ou um pouquinho menos, até, né? Às vezes adolescentes. Então, assim, o que né? Existem aí outros tipos de diabetes, que, assim, eu acho que não é o que a gente está falando hoje, mas que também tem uma manifestação, né, um pouquinho mais tardia, mas algo que eu gostaria de sinalizar bastante, sempre como rotina, o acompanhamento da criança, né, por um profissional de saúde, um acompanhamento de pediatria faz parte, e é necessário, né, às vezes a criança passou do 1º ano, 2º ano de vida, e isso não ir mais. Não ir mais. Mas, então, a gente precisa sempre estar regularmente acompanhando essa criança para acompanhar, para visualizar, né, possíveis alterações clínicas aí. Outro dia eu recebi uma mãe que ela fazia exames de somente glicose na criança. E a glicose estava sempre na média. Na média, assim, que as pessoas acham que é até 99, então tá 98, tá bom, né? As pessoas acham que, tipo, é até 100, então 99 tá bom. E não é bem assim, né? É até 50, é até 30, e aí tá 29 tá bom, né? Nos exames. Que a gente vê, todos os exames têm as referências ali.
tem a glicose, tem a hemoglobina, a glicada, né? E aí, quando ela vê lá que tá mais ou menos na média, ela acha que tá dentro do esperado. Mas, por um acaso, como você falou, ela fez outros exames e a insulina da criança estava super alta, então já estava jorrando insulina ali naquele sangue. E a hemoglobina também, a glicada, estava alta. Então, o médico já sinalizou para procurar, porque já estava com esses parâmetros alterados. E aí, é como você falou, às vezes a gente vai por eles andam por um caminho que, eu já vi a glicose, eu já vi isso, eu já vi aquilo, eu tô acompanhando e não vai no profissional mesmo, né? Ou fez um exame, foi num postinho, fez um exame, ou procurou algum profissional e às vezes o profissional não foi mais a fundo e quando vai ver, aí já tá num estágio, né, bem avançado, no caso da DM2, né? E é bem isso, é procurar ajuda, procurar fazer um acompanhamento, porque tá evoluindo às vezes e não tá vendo, né? Acha que tá dentro do ideal e não tá próximo de um valor máximo de referência, porque às vezes os pais pegam ali as referências do exame e acham que aquilo ali já é o suficiente. E não entende que o profissional de saúde ele faz as correlações, né, dos resultados. Isso é importante. E eu acho, assim, sempre acho que a gente conhecer a história, ouvir, né, fazer uma anamnese muito detalhada, isso ajuda bastante a gente a ver os outros pontos, né? Então, mais importante, talvez, do que só o exame de acompanhamento é essa escuta, é essa anamnese, é a determinação de metas, né? Então, assim, uma coisa que funciona muito bem no tratamento para crianças com diabetes, né, em termos da nutrição, da nossa atuação profissional, é estabelecer metas, e metas que a gente chama de metas SMART, né? O que é isso? São metas mensuráveis, metas que têm um tempo determinado para serem seguidas e, principalmente, que sejam alcançáveis, que sejam possíveis, porque muitas vezes o que eu acho, assim, do contexto da alimentação e diabetes, é que se propõem coisas muito além do que as famílias podem fazer em termos, muitas vezes, de simples custo ou de rotina. Às vezes não é o custo, é a rotina. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem um leque muito avançado. A gente tem a estratégia da contagem de carboidrato, que é uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar no dia a dia, né? E a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha sempre junto com a equipe multidisciplinar. E assim, aí não adianta trabalhar só contagem. Eu sempre falo assim que é importante a gente valorizar a qualidade sempre, prioritariamente, né? Então, uma mensagem que eu gostaria de deixar é que as necessidades nutricionais de crianças com diabetes, elas não são diferentes, né, das crianças sem diabetes. Elas são as mesmas necessidades nutricionais. Claro que existem casos que a gente vai ter determinadas condutas e em outras condutas, mas assim, de um modo geral, é o mesmo cálculo de necessidades nutricionais, é a mesma distribuição em termos de horários, né? E a gente faz a distribuição por contagem de carboidrato, focando nos horários das refeições, porque ele tem, né, uma rotina, né? E claro, existem esquemas de insulinizar diferentes, né? E tem pacientes que usam bomba, por exemplo, né? Assim como tem esquemas de monitorar também diferentes. Então, hoje, eu acho que é super importante a gente pensar na contagem de carboidrato como estratégia carro-chefe da intervenção nutricional, mas pensando sempre na qualidade da alimentação. Então, isso não é uma coisa que a gente não abre mão. Lá no nosso serviço, por exemplo, a gente valoriza muito, muito a qualidade, foca na contagem de carboidrato, mas com foco na qualidade. Por exemplo, diminuir o consumo de alimentos industrializados, né, que é o que a gente chama hoje os grandes ultraprocessados, né, que é o alimento segundo o seu grau de processamento, que nada mais são do que os alimentos industrializados e que sofrem de um processo de industrialização, né? Alterações químicas, né?
Então, isso é importante pra gente. Combater os ultraprocessados hoje, assim, fazer com que as pessoas tenham o hábito de comer de verdade é muito importante. Verdade. Né? E a gente pensa assim, poxa, uma criança com diabetes não pode comer nada. Não, as crianças podem hoje ter uma alimentação bastante inclusiva, variada. Elas vão na festinha, é o momento de comer os alimentos da festinha. É assim que a gente trabalha sempre educação nutricional, que não é diferente para outra criança, né? Então, é contagem de carboidrato aliada à educação nutricional. E às vezes a ideia que as pessoas têm, vou substituir por um alimento diet. Às vezes é um diet ultraprocessado, cheio de edulcorantes também, os adoçantes. Aditivos, né? Aditivos. E qual o efeito desse alimento também, né? Às vezes é melhor comer um alimento feito, fresco, né? Com uma comida de verdade, né? Estimulando. E dentro do horário das refeições, eu acho, assim, prioritariamente, né? Claro que tem situações e situações. Mas eu acho que, assim, a gente desconstruir alguns conceitos, né? Aquela ideia de que indivíduos com diabetes, não pode comer nada, né? Não, essa é uma ideia do passado. Hoje a gente já tem uma ideia de que que a gente precisa organizar a alimentação, que a gente tem que entender a realidade. Eu gosto muito de focar na realidade das pessoas que eu atendo. Então, assim, alguns vão poder variar mais os alimentos, outros nem tanto, mas eles vão poder organizar. E eu acho que o nosso papel, ele vem muito disso também, né? De ajudar a organizar, de contribuir para a formação do hábito das famílias, comer junto, trabalhar habilidades culinárias, que eu acho que é um ponto chave na infância, a gente ensinar a criança, né, a importância de cozinhar, a importância de lidar com os alimentos, de organizar o seu prato. Sim, verdade. De identificar os alimentos que ela conhece como culturais, alimentos da família, né? O bolo que uma avó faz, o carinho que a tia faz em determinado dia, numa festa, por exemplo. Sim, então, tudo isso a gente tem como incluir na alimentação da criança com diabetes. A gente precisa só organizar e planejar em conjunto. Organização é tudo, né? Sim. Então, eu amo essa questão que você falou, essa é a virada de chave. É o que eu mais amo fazer. Gente, eu tive um consultório que tinha uma cozinha dentro. Ai, que delícia! 80% do consultório é a cozinha. E a sala é bem pequenininha, assim, para atender. Então, eu fazia ali os treinamentos com as crianças. Porque eu fiz uma especialização em gastronomia. Que massa! Eu falei, é isso. É sair do papel, é sair da mesa e a cadeira e ir para a prática, né? E as crianças amam, crianças, adolescentes, eles amam isso. Então, trazer sempre com um olhar científico, lógico, a gente vai fazer qualquer receita. Trazer a qualidade, como você falou, trazer escolhas. Às vezes os pacientes não sabem o que é uma abobrinha, o que é uma cenoura. Você trabalhar aquilo ali, apresentar, olha, é isso e tal, ele ter contato com o alimento. Ir numa feira, num supermercado, e depois a gente trabalha ali na cozinha, as receitas, às vezes eles trazem a receita. Vamos adaptar para uma saudável, tia? Vamos, tia. Vamos. E isso é muito legal, isso é muito bom. Assim, é gratificante. É muito bom, é muito bom. Eu amo fazer isso. E eu acho que hoje trazer essa prática é o diferencial mesmo, trazer eles para a cozinha, até no guia alimentar. Vem falando sobre essa importância de comer em família, de incentivar a criança a ter contato com os alimentos e sair um pouco dessa mesa e cadeira, né, de consultório e ir para o campo mesmo, né? Isso é muito bom, eu amo fazer isso, gente. E eu não gostava de cozinhar, tá? Quando eu casei, meu primeiro ano de casamento, o meu fogão ficou fechado. Não fazia nada. A gente comia fora direto. E eu era uma criança seletiva. E depois da nutrição, tudo assim, mudou, né? Eu comecei a gostar de cozinhar. Eu comecei a gostar de ensinar a cozinhar.
E daí comecei a gostar da cozinha. Eu era a única que gostava de asa na graduação da cozinha industrial. Não que eu gostasse da cozinha industrial, mas de estar perto ali dos alimentos. Eu era a única. O restante foi todo mundo para a clínica e eu amava fazer cozinha. E aí, quando eu fui pro consultório, que a minha filha estava pequena, e para fazer produção eu tinha que chegar, 4 horas da manhã. Eu fazia prefeitura e aeronáutica ao mesmo tempo. Um dia eu estava de plantão na prefeitura e outro eu estava na aeronáutica. E aí eu falei, nossa, eu tinha que chegar 4 horas, 5 horas da manhã lá. Eu falei, não, eu vou parar, que eu vou pro consultório, porque eu tenho uma filhinha de 2 anos que eu não estava conseguindo mais conciliar. E aí fui pro consultório e eu tava meio entediada, né? De ficar só fazendo as receitas, né? Só fazendo não, né? É muito importante. Mas fazer o plano alimentar, fazer a receita ali escrito, aquilo tava me entediando. Eu falei, não, vou fazer diferente. E aí comecei a essa prática com as crianças. Nossa, é muito, muito bom. Com os adultos e com as crianças. Eu comecei com os adultos, mas sempre tinha uma criança. Eu lembro de um workshop que a gente fez de molhos de saladas. Ah, que legal! História bacana. Foram 15 pessoas. E uma delas levou o filho. O menino roubou a cena. Ele não comia salada, ele não comia muita coisa assim, mas ele se encontrou, ele botou avental, ficou comigo ali o tempo todo. Eu, nossa, Masterchef e tal. E ele foi pra casa, até hoje, ele tá já grande, né? A mãe fala, nossa, ele ama cozinha, ele ama... Olha só, uma influência de uma coisa tão simples que nem era pra ele direcionado, mas que todo mundo, sabe, se abraçou ali, foi um encontro muito bom. E aí eu comecei depois o personal chefe, né, que era eu e a criança, e também sempre, né, muito bom, porque eles traziam as dificuldades. Ah, tia, eu quero fazer lanches. Eu quero lanches para levar na lancheira, me dá uma opção, então vambora. Aí a gente fazia pizza, fazia coxinha, mas sempre assim, né, com receitas diferenciadas, com aveia, batata doce e tal. A gente fez um pão de queijo com batata doce e chia. Aí ele, mas eu não gosto de batata doce. Eu falei, calma, abre esse coração para você experimentar. E quando ele experimentou e viu que não tinha gosto de batata doce, mas ele viu que estava na receita, ele falou, nossa, dá para comer. Eu acho que com é certeza, bom. né? E a forma como que né? se trabalha. É verdade. Isso é muito bom, trazer essa criança para esse mundo, porque ela vai crescer, ela vai fazer escolhas, né? Isso é importante. E trabalhar as escolhas envolve autonomia, né? E hoje também, uma questão que a gente precisa se preocupar muito em relação a isso, no diabetes não é diferente, é em relação aos estilos parentais, né? O ideal é a gente ter uma relação de estilo parental autoritativo, né? O que é isso? É que envolve alta responsividade e a escuta também, né? Então, equilibrar isso, a gente ouvir a criança... e ter responsabilidade dos pais, né, um conjunto, isso soma muito positivamente. Isso faz com que a gente tenha aí adultos com autonomia em relação à alimentação, né, no caso que a gente está conversando hoje em relação ao diabetes, mas que eles saibam fazer as escolhas corretas, que eles saibam escolher mais os alimentos, né, adequados para a sua saúde, cresçam com esse ensinamento. Eu acho que isso é muito mais importante do que só ter uma ideia restritiva de não poder, né, o alimento é taxado de proibido, né? Então, não posso comer mais o brigadeiro da festinha. Não é isso, não é essa ideia que a gente vai passar, né? É o contexto, ele pode sim ir à festinha, ele vai comer como os outros coleguinhas, a gente só precisa organizar dentro da lógica da contagem de carboidrato, a quantidade de carboidrato que ele vai consumir, como vai ser essa dinâmica, a gente só precisa orientar, conversar sobre isso, né? Porque muitas vezes isso traz, a alimentação é aquilo que a gente falou lá atrás, ela envolve muito afeto, cuidado, carinho, amor materno, principalmente, né? A mãe se sente cuidando da alimentação. E muitas vezes quando algo parece que quer que ela não pense daquilo na forma como que ela sempre pensou, tira um pouquinho a família, né, desse ponto de equilíbrio. Então é isso que a gente tem que dar, um ponto de equilíbrio. É trazer o diálogo, as escolhas, conversar sobre a autonomia, encorajar, elogiar,
a gente, na nossa atuação profissional, sempre reconhecer, né, os esforços de todos, ver que a gente está ali junto para somar. Por exemplo, nossa orientação nutricional, ela é muito trabalhada, primeiro, em nunca adjetivar a doença, né? Nunca a orientação da criança com diabetes. Não é isso, né? Orientação da doença com diabetes, da criança diabética. Não é isso. A gente não quer adjetivar a orientação. A gente quer uma proposta, um plano alimentar adequado para a idade, né? A gente quer um plano alimentar, simplesmente, né? Mostrando que como se faz. A gente conta toda uma historinha da contagem de carboidrato, a gente detalha, porque se você não sabe, o que é contagem de carboidrato? Eu sempre pergunto para os pacientes, né, e para os seus familiares, o que você acha que é o carboidrato? Essa palavrinha que a gente usa tanto. Porque, me explica do seu jeitinho. Porque senão ele nunca vai reconhecer, ninguém faz aquilo que não sabe o que é. Então a gente tem que esclarecer, né? E no dia a dia, como vai fazer isso em situações diferentes, como a gente vai organizar isso, na lógica, às vezes a rotina, a atividade física, situações mais específicas, como a gente vai dimensionar tudo isso? A vida é humana, a vida não é uma régua. Isso então, mesmo. A gente precisa também trazer essa leveza para os pacientes que a gente atende e suas famílias. Então, eu acho que, assim, uma mensagem que eu também gostaria de deixar, principalmente para os nutricionistas, é que os colegas, eles trabalhem numa perspectiva da autonomia, do olhar cada família como sendo única, de entrar, né, naquele universo e elogiar e reconhecer os esforços também e construir. Eu acho que a gente não simplesmente dita ou orienta, a gente constrói. Eu sempre falo que tudo que é construído é mais forte. E aí o paciente e sua família não vão esquecer mais do seu nutricionista. Eu sempre brinco com meus pacientes assim, você tem um nutricionista para chamar de seu, né? E isso traz essa dinâmica, traz autonomia. Na nossa orientação nutricional tem um quadrinho lá que é sobre as dúvidas. Traga suas dúvidas, anote, converse com a gente sobre o assunto. O que está difícil nesse momento? Tudo que eu estou propondo para você, você acha que tem como fazer? Acha que dá para fazer? Tem alguma coisa que você gostaria de mudar? Ouvir o paciente e a família. Isso aí é o centro do cuidado, eles são o centro do nosso cuidado. Então, eu acho que isso no diabetes é uma doença crônica, uma doença totalmente controlável, mas ela precisa de uma assistência multidisciplinar. E o nutricionista tem um papel ímpar nisso tudo. E a gente tem que se permitir. Então, para isso, a gente tem que se capacitar em bons cursos. A gente tem que investir na nossa formação técnica e na nossa formação humana também, de empatia, né, de olhar no olho, e muito além da técnica, de entender justamente essas perspectivas, né? Sim. Então, isso que eu me preocupo bastante também. Meu, gente, que coisa mais linda! É isso. Isso também é sair um pouco da mesa, né? Se colocar no lugar do paciente, entender a rotina, tentar adequar aquilo ali. Isso também é viver com ele, é construir, como você falou, né? O construir não pode ser sozinho, tem uma equipe, né? Sim. É você e o paciente, é você, os pais, os filhos, a família. Olha, vamos tentar adequar um cardápio que seja possível, né? De repente que seja ampliado para a família também, né? Porque fica fazendo várias receitas, né? Isso também dificulta, né? Você tocou um ponto essencial, assim, uma das nossas orientações principais é que a alimentação seja da família, não é a alimentação da criança, do paciente, né, aquele que tem, ele tem diabetes, ele não pode nada. Esse outro irmão não tem diabetes, então ele pode tudo. Então eu vou ter um armário de biscoitos escondido, eu vou ter um pudim na geladeira reluzente, para o outro irmão e ele comer a fruta. Então é um comportamento que assim, a gente não reforça, porque o diabetes não torna diferente do irmão, né? E nem diferente da família. Então, ele tem que comer a comida da família. É claro que o pudim, ele não é um alimento do dia a dia. Ele vai ser um alimento festivo, uma situação especial, um momento fraterno da família, de confraternização. E ele pode ser incluído com moderação da mesma lógica que a gente usa para quem não tem diabetes. Então, acho que é isso que a gente precisa trabalhar
né? E assim, uma sociedade que está preparada para lidar com isso é uma sociedade que inclui mais, é uma sociedade que entende. Então, hoje a gente vê já essa informação sendo vinculada, né, com mais abrangência, chegando mais ao meio, né, de escolares. Por exemplo, tenho minha filha, tem 10 anos, ela hoje conversa comigo, talvez porque ela lide muito, né, em função da minha atuação profissional. Ela entende assim, sobre a relação com paciente, com diabetes, o que é isso. Então, ela mesmo sinaliza, né, para mim. Tem amiguinhos que têm diabetes, né, e a criança é igual em qualquer lugar do mundo. Verdade. Então, isso que a gente tem que defender, assim, que a sociedade entenda e forme profissionais para tratar de uma forma mais adequada esses indivíduos. Que os nutricionistas, eu acho que devem ocupar as equipes multidisciplinares, porque é muito bom. Os médicos que eu trabalho, maravilhosos, todos eles, e a equipe, médicos residentes também, né? Queria sinalizar aqui os nossos residentes multiprofissionais, né? E principalmente os de nutrição, que são ali nosso braço direito, esquerdo, tudo, que trabalham aliados a nós no dia a dia. E os residentes médicos também, que dão a força ao serviço de uma forma conjunta e coletiva. E eles precisam, né, de nós precisamos deles. Então, assim, é uma força, né? E a gente juntos se torna sempre muito mais forte. A nutrição é uma potência, né? Mas a gente precisa formar profissionais para se sentirem uma potência humana, não só uma potência técnica. Às vezes ele vai saber lá quantos gramas tem milimetricamente no alimento, mas ele não sabe como transportar aquela informação para a família, ou muitas vezes transportar para a realidade que ele está vendo. E que nem sempre a realidade que ele está vendo vai ser a ideal, mas é a possível. E o que a gente pode conduzir. Essa é a graça de tudo, né? Saber que a gente pode contribuir para isso tudo. Então, assim, eu sou muito feliz profissionalmente. Eu acho que me sinto muito, muito iluminada, assim, no sentido da escolha da carreira, abençoada realmente, porque para mim isso tudo, cada vez que eu chego para uma família, recebo uma família, ou cada vez que acaba uma consulta, assim, eu sinto que a minha missão profissional, ela está sendo alcançada. E fico muito feliz quando os profissionais que me cercam em formação, meus residentes, meus alunos de especialização, né, do mestrado, doutorado, eles seguem o seu caminho também, junto, na nossa área de pediatria, né, na nossa área de saúde da criança, e conseguem levar essa lógica. Isso é uma maneira da gente entender que a gente pode, sim, mudar o mundo do jeitinho que a gente pode, que é com o nosso trabalho. E eu acredito muito no nosso trabalho, no trabalho do nutricionista, e a gente, com certeza, precisa ocupar essas equipes e estar sempre junto. É verdade. E assim, a sua missão aqui também foi super bem, foi cumprida 100%, né? Porque tudo que você falou aqui vem contribuir, né, para os pais, para os profissionais, para a sociedade em si, né? Para a gente entender que o atendimento não é só o cálculo, não é só, né, a mesa, não é só o escrever, o digitar, é o olho no olho, né? É o contato, é conversar. Às vezes a gente até chora com o paciente, não é? Não deveria, mas às vezes a gente até se envolve ali naquela situação e né, às vezes acontece, porque você começa a entender ali mais a fundo e as coisas fluem, e aquela família que chegou com tanto medo, de repente tá te ligando, tá te mandando mensagem, tá mandando foto da criança comendo, toda feliz. Olha, ela nem comia, agora quer voltar. Quando é que é a próxima aulinha e tal? Né? Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Sim, isso é gratificante, né? Então, é essa aproximação, né? E quem disse que a gente não pode se emocionar, né? Quem disse que a gente não tem que o sentimento, ele não pode ser demonstrado, né? Então, não, assim, é verdade. Eu acho que tudo que é importante pra gente envolve um sentimento, envolve uma emoção. E aquele friozinho na barriga que a gente, às vezes, né, sempre, com frequência, sente quando algo que é importante pra gente. Os nossos pacientes, eles são muito importantes pra gente. Verdade. Essas famílias são muito importantes. Então, uma das questões que eu gosto de sempre valorizar no atendimento, de ensinar para os meus alunos também, que convivem comigo,
é justamente olhar no olho, é saber essa história, é chamar a mãe pelo nome dela, é se envolver na dinâmica e na história de vida, que cada um de nós tem a sua história. E muitas vezes essa história pode ser contada de forma diferente. E a gente ter a oportunidade de fazer mudanças na vida das pessoas é algo incrível. E é algo que a gente precisa pedir licença para fazer e seguir, né, cada um de nós na sua área, na sua missão, mas que é muito importante. E ser grato, né? Nós somos gratos por isso, com certeza. E olha, eu queria muito continuar esse bate-papo. Eu sei que você vai voltar aqui mais vezes. Precisa, ainda tem muita coisa para ser falada. Mas a gente vai ter mais espaço aqui. Se tiverem dúvidas, coloque aí nos comentários que eu encaminho para a Patrícia. Tenho certeza que ela vai ter prazer em responder. A gente vai estar encerrando aqui o episódio. E, Patrícia, olha, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui. E foi muito gostoso, foi um aprendizado, né? Que a gente ama, né? Falar de nutrição, aprender, ensinar. Seja bem-vindo em outras oportunidades. E se você quiser deixar uma mensagem, só falar com o seu público. E deixar sua rede social também, seus contatos. Sim, tá? sim. Eu queria agradecer muito, dizer que eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. Dia 14 de novembro a gente comemora o Dia Mundial do Diabetes. E, sem dúvida, é uma oportunidade, nesse mês que antecede, tá conversando com vocês sobre isso. Tá conversando com a Liliane, né? E, assim, ver o caminho dela trilhar na área da pediatria, né? E sabendo que nós vamos ter uma sementinha plantada ali. Isso é muito bom também. Então, eu queria dizer que o meu coração está extremamente grato de estar aqui. Espero que quem assiste quiser entrar em contato comigo. Meu Instagram é @pat_padilha. E eu vou sempre estar disponível para ajudar com dúvidas, conversar sobre a profissão e compartilhar. Né? Eu acho que a gente tem que estabelecer, além das redes sociais, as redes de afeto. Né? E sempre. Muito obrigada, Liliane. E o @ da Pós também, acho que você podia falar. Boa lembrança, o @tenutped, né, que é o curso de especialização em terapia nutricional em pediatria da UFRJ, @tenutped. E também gostaria de divulgar aqui o meu livro, o livro Nutrição Clínica Aplicada à Pediatria, que foi organizado por mim, pela professora Elizabeth Scioli da UFRJ, e tem vários colaboradores nossos com capítulos incríveis e assim, que foi tudo construído com o que a gente acredita da prática clínica, e é um livro que eu sou apaixonada porque ele foi feito com muito carinho e muito coração. Obrigada, querida. Obrigada a você. Então, gente, deixem aí seus comentários, curtam, se inscrevam no canal, vocês viram, né? É só assunto interessante, é só informação relevante. E eu espero vocês aqui no nosso próximo episódio. Um beijo da Nutri.